Olá, estudantes, eu sou o professor Expedito, professor de matemática, e hoje nós vamos estar aí falando, né, dando continuação ao nosso estudo de funções número 4, a parte 4. E eu gostaria que, se você não assistiu a 1, a 2 e a 3, que você assistisse, porque isso é uma continuação. Então tem alguns conceitos lá atrás que você vai precisar para estar entendendo, né, essa parte, essa aula de hoje, de uma forma melhor. Nós ainda estamos na semana 3 do PET 3 e a nossa habilidade continua sendo a mesma, né? Reconhecer os efeitos de uma translação ou mudança de escala no gráfico de uma função. E hoje, particularmente, nós vamos estar falando na mudança de escala. E vamos lá, vamos falar da mudança de escala aí. Então, deformação na escala vertical. Para construir o gráfico de uma função do tipo f de x é igual a x, em que A é uma constante real positiva, ou seja, pode ser qualquer número positivo, não é? Nós vamos ter uma deformação vertical. E vai ter alguns detalhes aí que você vai ter que observar. Se esse número aqui for maior do que 1, né, ela vai ficar vezes maior. Daqui a pouquinho você vai entender isso melhor. Se esse A ficar entre 0 e 1, por exemplo, 0, alguma coisa, 0,8, 0,9, tá, vai fazer um outro tipo de procedimento. E se for, né, menor do que 0, aí vai ter uma reflexão. E aí nós vamos ver cada um desses casos aqui separados. Eu vou preferir falar disso aqui no exemplo do que estar te falando, mas eu quero só que você entenda que há diferença agora. Então agora não é somou faz uma coisa, subtraiu faz outra. Aqui agora vai depender do número. Se o número for maior que 1, vai fazer uma determinada coisa. Se tiver entre 0 e 1, 0, alguma coisa, vai fazer outra coisa. E se for negativo, né, A menor que 0 significa negativo, se esse número for negativo, vai fazer outra coisa. Então aqui agora precisa um pouco mais de atenção no estudo aí, porque vai depender do número. E nós vamos começar com os exemplos para a gente entender isso melhor. Então olha aqui, começando de novo, né, com o nosso y igual a x mais 1, eu escolhi agora o mais 1 já deslocado do zero, né, y igual a x mais 1, e você vai estar multiplicando isso por 2. E o que acontece quando você multiplica por 2? Quando você multiplica por 2, ela vai sofrer uma inclinação. Então agora o que está mudando aqui agora, ela não está nem indo nem para a direita, nem para a esquerda, nem subindo, nem descendo. Ela está girando, ó. Ela vai fazer esse movimento. Ela vai tender a encontrar o eixo das ordenadas. Então, se é mais 1, não é? Aqui, ó, 2, 3, 4 e 5, você vai ter cada hora ela mais inclinada, mais chegando, né, tendendo a ficar na posição vertical aí. Então, quanto maior for esse número aqui, mais próximo do eixo ela vai ficando. Então, agora eu já estou falando de quase que uma rotação, né? A gente está mantendo o local dela e a gente está aumentando, né, essa deformação dela. É isso que a gente está fazendo. A mesma coisa vai acontecer se eu colocar número entre 0 e 1. Lembra? Porque agora tem a diferença de ser maior que 1 e está entre 0 e 1. Então, no caso aqui, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, o que ele vai fazer com esta função? Então, o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai justamente colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, eu desloquei ela do eixo aqui para você ver. Por isso que eu coloquei mais 1. Porque quando vem para cá, você vai perceber isso bem, ó. A verde aqui, ó, é o x mais 1, né? Sem nenhum número aqui na frente multiplicando. E aí nós vamos começar a deslocar, ó. 0,2, tá vendo? Ó, ela vai passar no 0,2, ela vai passar no 0,4, no 0,6 e no 0,8. Tá vendo? Então, entre 0 e 1, ao invés dela deslocar para cima, que é o que a gente estava vendo no slide anterior, né? 1, 2, 3, 4, 5, ela vai fechando mais, aqui ela vai tombando mais aqui nesse sentido. Tá vendo? Então a gente consegue perceber que ela está descendo. Então, entre 0 e 1, é como se ela estivesse inclinando para baixo.
e maior que 1, ela vai inclinar para cima, tá certo? Então é isso que vai acontecer na nossa função aí. A mesma coisa vai acontecer com a parábola. E aí eu acho que a gente entende até melhor aqui na parábola do que na reta. Y é igual a x2. Então, veja, a minha função é y igual a x2, que é essa verde. E agora eu vou colocar um número maior que 1 na frente dela. Ó. Eu vou colocar o 2, o 3, o 4 e o 5. E o que acontece? Como eu já disse, ela vai tendendo a fechar. Tá vendo? Ela vai ficando mais estreita, ela vai fechando, ela vai fazendo esse movimento. Ó. Então, quanto maior o número passando de 1, ela vai fazer esse movimento de fechar. Então, aqui, ó, mais 2, ela fechou um pouco, 3 ela fechou mais, 4 mais ainda, 5 mais ainda, e assim por diante. Se eu continuar colocando 6, 7, 8, 9, ela vai cada vez tendendo a chegar mais próxima do eixo. Tá certo? Vamos agora pensar entre 0 e 1. O que acontece entre 0 e 1? Se eu coloco maior que 1, você já entendeu, ela fecha. Mas e se eu coloco entre 0 e 1? Se eu coloco entre 0 e 1, ela abre. Então, quanto mais perto do 0, mais aberta essa parábola vai estar. Então, é isso que acontece aqui. Ó. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Nós vamos começar do 0,8 aqui. Ó. 0,8 é essa roxa, 0,6 é essa azul aqui, 0,4 é amarela, 0,2, olha, perceba bem, 0,2 já deu uma abertura boa. E se você fizesse 0,1, ela daria uma abertura maior ainda aqui embaixo, tá certo? Então, entre 0 e 1, ela vai abrir. Maior que 1, ela vai fechar, né? Vamos dizer assim, em relação ao eixo aqui das ordenadas. Então, ela vai fechar, se for maior que 1, e vai abrir, se for entre 0 e 1. Tá bem? E agora nós vamos falar aqui da função exponencial. Então, na função exponencial, lembrando que y é igual a 2x, e ela vai passar aqui, né, no 1. E quando eu fizer, agora eu estou fazendo duas coisas. Eu estou fechando, né, e eu estou abrindo. Então, vamos ver isso aí direito. Maior que 1. 2 e 4. Então, ela vai fechar. Então, aqui, ó. O que acontece? Ó? Aqui é 2, essa vermelha é 2, essa amarela é 4. Como eu disse, ela vai tender a inclinar mais em relação ao eixo das ordenadas. E 0,2 e 0,4? 0,2 e 0,4 está entre 1 e 0. Então, a tendência dela é abrir, é expandir. Então, é exatamente, ó, 0,2, 0,4. E assim por diante. Ela vai tendendo ou a abrir ou fechar, tá certo? É isso que nós temos aí que ter bem claro quando a gente está fazendo essa multiplicação aí por A. E aí o nosso famoso cosseno, né? Eu tenho falado muito nele. E aqui ele vai caracterizar uma coisa um pouquinho, né, diferente. Quando você multiplica ele por 2, ele vai aumentar, ele vai fazer a onda ficar mais aberta. Então, eu quero que você olhe só para essa linha verde e para essa linha vermelha. Eu vou desenhar esse mesmo gráfico num outro local para a gente poder estar acompanhando. Então, eu vou fazer y é igual a cosseno de x e o y é igual a 2 cosseno de x. Me acompanhe lá para você entender bem o que nós vamos fazer. Oh, meu Deus do céu. Fechou. Então vamos escrever aqui, ó. Y é igual ao cosseno, né? Cosseno. Ao cosseno de x. Tá aí a função. E agora nós vamos fazer y é igual a 2 cosseno de x, né? Vamos colocar o 2 aqui que eu esqueci. 2 cosseno de x.
e vamos olhar. O que você percebe aqui é que essa linha aqui verde, y é igual a cosseno de x, ela é a metade dessa linha azul. É isso que a gente percebe. Daí quando você tem 2, você vai ter uma expansão. Você tem duas ondas, enquanto a outra só tem uma. Eu vou tentar puxar para cá para você enxergar isso melhor. Então aqui, ó, eu tenho uma onda. Eu vou te mostrar aqui, ó. Uma onda está aqui. Deixa eu ligar a caneta para você ver. Então, eu tenho uma onda que vai daqui até aqui. Eu estou considerando a onda azul, tá? Essa onda azul aí. Então, ela tem uma onda, tá vendo? Ó? Enquanto essa vão ter mais de uma. É isso que eu estou te mostrando. Ela vai ter uma amplitude aí maior. Tá bem? Nós vamos passar a voltar para o nosso gráfico lá. E aí você vai perceber isso aqui também. Você tem uma abertura maior. Eu não sei se lá ficou claro para você, mas aqui a verde e a vermelha, uma tem o dobro do tamanho da outra. A mesma coisa quando você faz com 4, ela vai ter 4 vezes, né, essa largura aqui, vai ter 4 vezes. E quando você tem 0,2 e 0,4, ela vai espremer 0,2 e 0,4. Eu espero que isso aí você tenha conseguido perceber aí nesse gráfico, que é um pouquinho mais difícil mesmo. Então vamos passar para o próximo, que é a tangente. A tangente já fica fácil de você ver, ela tem tanto uma parte de um lado quanto do outro. Então se você multiplica por 2, ela vai fechar, ó, vai ficar mais perto do eixo y aqui e mais perto do eixo y. 4 vezes a tangente, mais próximo ainda do eixo, mais próxima do eixo. E se você tem 0,2, você afasta um pouquinho do eixo, né? Então você afasta aqui e 0,4 você afasta também um pouco mais, tá bem? E agora nós vamos falar da deformação na escala horizontal. E agora vai ser justamente nesse vai e vem aqui, ó. Nós vamos fechar ela no sentido horizontal. Mesmo caso, você tem que prestar atenção se é maior que 1, se está entre 0 e 1, ou se é menor do que 0. Então, vamos passar para os exemplos. 2 que multiplica x mais 1. Então, 2, 3, 4 e 5, não é? Nós vamos ter aí uma aproximação, um deslocamento, né? De 2, de 3, de 4 e de 5 em relação aqui ao x mais 1, que é essa reta verde. Então você já percebeu, ela vai ter uma deformação aí na escala horizontal. Então agora, essa parte aqui, ó, é que vai deslocar. Eu espero aí que você esteja percebendo, né? O 2 tá aqui, o 3 está mais fechado, o 4 mais fechado e o 5 também bem mais fechado. A mesma coisa é entre 0 e 1, ela vai baixar aqui da reta, não é? Então nós vamos ter ali de novo 0,2, 0,4, 0,8, mais baixado da reta e mantendo aqui no mais 1, ó. Né? Ela mantém esse deslocamento, tá ok? Vamos passar para o próximo. E aqui eu acho que fica bem claro, quando você coloca dentro aqui do parênteses elevado a 2, ela fecha bem mais rápido do que quando estava fora do parênteses. Quando nós fizemos 2x2, não é? Ela mantinha na reta, ela só fechava um pouco. Agora não, ela fecha bastante. Ela vai fechando cada vez mais e mantendo o vértice. Então ela mantém o vértice e vai cada vez fechando, 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 até ficar bem fechada. Você pode perceber aqui que 5, ela já está muito fechada em relação ao eixo aí das ordenadas. A mesma coisa 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8, quando está dentro do parênteses, fica bem mais aberto, abre bem mais rápido. Então você percebe aqui, ó, que no 0,2, que é a mais aberta de todas aqui, que é essa vermelha, ó, ela está bem aberta, né? 0,4 um pouco mais,
0,6, 0,8 nem tanto, né? Porque já está próximo a 1. Então, no caso aqui, y igual a x2, ela está numa deformação, você vai ter essa deformação nessa escala aqui, ó. Ela vai fazer essa abertura, ela vai estar abrindo, né? Ok? Então, vamos passar para o próximo. Y é igual a 2 elevado a x. E aí, nós temos 2 elevado a 2x a 4x. E vamos pensar nessas duas aqui, ó. Quando você tem y elevado a 2x, ela vai fazer um fechamento aqui, ó, bem 2x é essa daqui, porque 2 elevado a x é essa, e 2 elevado a 2x é a vermelha. Então, você vê que está bem fechadinho, ela quase gruda aqui no eixo das abscissas, tá vendo? Então ela vai fazer esse movimento de fechamento bem rápido, igual às outras. E também o movimento de abertura, não é? Então o movimento de abertura também será bem mais rápido, não é? Ele vai abrir aqui de forma bem mais rápida, 0,2 e 0,4. E aí o cosseno realmente fica um pouco embolado da gente perceber isso aí. Y é igual a cosseno de x, e a gente percebe aqui que está começando no 1 aqui, né? Todos eles começam no 1, não é? E vão fazer essa deformação. E o cosseno de 2x, né? 2 elevado a x ali, vai abrir o ângulo. O que vai acontecer aqui, ó? Enquanto você tem uma volta da verde, você vai ter 2 voltas da vermelha, né? Tá um pouquinho embolado aí. Vamos tentar passar isso lá para o nosso outro. Vamos fazer o gráfico. Ok, então aqui a gente consegue entender isso bem. Y é igual a cosseno de x é essa preta, né? Então, ó, você vai perceber uma volta, que é isso aqui, ó. Então, daqui até aqui, você tem um desenho, que é esse desenho, tá vendo? Ela desce e depois sobe. E na azul, que é 2, você vai perceber que isso vai acontecer 2 vezes, ó. Uma vez ela subiu, desceu e subiu, parou aqui, desceu e subiu, parou aqui. Então, enquanto você tem um cosseno, quando você escreve 2 cosseno de x, você vai ter 2 ondas. Se você escreve 3, você vai ter 3 ondas, 4 ondas, 5 ondas. Por isso que a gente fala que é na escala horizontal. Eu acho que aqui fica bem claro esse tipo de explicação. Vamos voltar aqui para os nossos gráficos aqui, apesar de estar embolado, mas é isso que você tem que entender, ó. Então, enquanto a verde está dando uma volta, né, que é daqui, ó, do eixo, né, que é do eixo, aqui, ó, do eixo, não é? Uma volta, que acaba aqui. A nossa vermelha vai dar 2 voltas, uma volta, 2 voltas. A nossa amarela vai dar 4 voltas. 1, 2, 3, 4. E 0,2 vai dar 0,2 voltas. Então, ela não vai dar nenhuma volta, ó. É o que está acontecendo aqui com a roxa, que dá 0,4, e é o que está acontecendo aqui com a azul, que é 0,2. Então, enquanto dá uma, a outra dá 0,2 voltas, a outra dá 0,4 voltas. Eu espero que você tenha entendido, e até a próxima aula. Um forte abraço para você.